Bem, acho que podemos iniciar, né? Ok, ok. Boa noite a todos. É um prazer esse tipo de, mesmo que seja não presencial, mas, enfim, é uma possibilidade interessante. Estamos todos espalhados, país, continente. Eu me apresento, me formei como engenheiro na área de eletrônica há muito tempo, uma carreira que se modificou profundamente. E ingressé na indústria do cinema mais ou menos por volta de 90, e pouquinho depois, 92. É uma atividade que nesses, eu diria assim, mais de 30 anos já, 34 anos, atravessamos um período, uma fase de mudanças radicais em tecnologias profundas, profundas. E o alcance destas mudanças continua e afetou os mercados, afeta, continuará afetando. Então, é interessante este momento para fazer uma reflexão. Então, esta masterclass, em verdade, é um pouco explorar e tentar explicar e, ao mesmo tempo, fazer uma espécie de observação do que está acontecendo, né, agora. Mas para entender isso melhor, eu vou fazer vamos começar, digamos assim, com um desenvolvimento histórico, para entender melhor isto. Então, a ideia minha é de fazer esta apresentação direta, né, sem interrupções. Então, eu vou pedir para que mantenham os microfones fechados por enquanto. E no final, vamos abrir para perguntas ou para um diálogo. A vezes, mais que perguntas, não tenho respostas para tudo, mas às vezes a gente fica com a pergunta, ou estamos observando assim. E, e, então, iniciando a apresentação, eu vou utilizar uma série de ilustrações que vão ajudar a entender melhor isto. Eh, Estão agora vendo o título, né? Nas telas, estou compartilhando. Perfeito, obrigado, gente. Em, Acontece que somos uma espécie contadora de histórias. A gente adora ouvir histórias e contar histórias. Isso vem de muito, não só que vem da infância. É uma espécie que funciona assim. Antes de ter qualquer tecnologia, a gente já estava contando histórias. E surgem os grandes mitos. Primeiro eram eh, orais, pessoas que viajavam de um lugar a outro, e com o tempo essas histórias, quando os alfabetos começaram a ser desenvolvidos, especialmente pelos gregos, eles começaram a relatar estas histórias. Então, o que temos como primeiro passo é a literatura dentro das artes. Então, acontece que as primeiras referências que temos são a Ilíada e a Odisseia, mas estas, estas histórias relatadas, digamos assim, deram lugar ao teatro, naturalmente, como contar a história. Mas e qual é o elemento essencial do teatro, ou dessa contar essa história? Você passa a viver outro mundo, você está encarnando um personagem, está sendo transportado para outro mundo. O teatro, se você andar por Europa, especialmente pela Grécia, vai encontrar teatro por todo canto. É impressionante. Esse que estou mostrando aqui está no sopé da Acrópolis, em Atenas, é o Teatro de Dionísio. Esse teatro foi construído no primeiro século depois de Cristo, mas já havia até teatros bem mais antigos na Grécia, né? Então, a questão, digamos assim, interessante é que
Tomen un instante para leer esto, que me pareció interesante. La historia verdadera de Luciano de Samosata es una ficción, como diría así, como uno de los primeros libros de ficción. E aí está a essência da questão. Você está vivendo uma história que é completamente uma ficção, né? Eh, e isto se vai trasladando permanentemente. E em 1817, este Samuel Taylor Coleridge inventou uma expressão que me parece muito interessante, que é a suspensão da descrença. Ah, isso significa que é a suspensão da descrença? É a vontade do espectador de aceitar como verdadeiras as premissas de um trabalho de ficção, mesmo que elas sejam fantásticas, impossíveis ou contraditórias. É a suspensão do julgamento em troca da premissa do entretenimento. Na ficção, isto é essencial. Precisamos envolver na história, fazer parte dela. Y es un mecanismo bien antiguo, tan antiguo como los contadores de historia, y que se continúa por la literatura, por el teatro, y cuando hubo posibilidades técnicas, por el cinema. De ahí que me interesaba llegar, digamos así. Y el cinema no podía ser diferente. É como um jogo, como voltar ao faz de conta da infância, né? Aquele início do jogo, mas que agora é entre realizador e espectador. Assim que as luzes da sala são desligadas no cinema, você se entrega a esse faz de conta, você esquece que está no cinema, esquece que está vendo na tela. Você passa a viver esse mundo que estão propondo, digamos aí. E aí que começa nosso negócio do cinema. O que acontece com o cinema? Una posibilidad tecnológica, porque como somos bichos audiovisuais, o cinema consegue reproducir a través da imagem e do som esse mundo imaginário, né? Quando vamos ao cinema, a gente se entrega durante umas horas a esse outro mundo. E o início dele, como tecnologia, assim como que entendemos uma sala escura, onde você entra e vê uma imagem projetada em tela grande, se inició aquí, Boulevard dos Capucines. Eso está en París, en un subsuelo de este predio, que actualmente tem esta indicação aí. Os irmãos Lumière, em 1895, iniciaram as primeiras projeções. Era um equipamento muito elementar, digamos, a mesma câmara servia para projetar. E poucas semanas depois eles fizeram também isso em La Cité, que é uma outra cidade na França, mas o interessante é que eles cobravam um ingresso e você assistia a uma série de vistas, simplesmente. Era um entretenimento. Não havia uma grande história aí. Eram coleções de vistas, era um brinquedo, basicamente. Mas isto foi evoluindo. E a primeira percepção deles era que não podia ser um espetáculo unicamente visual. Você precisava que a imagem estivesse acompanhada por som. ¿Por quê? Porque somos audiovisuais, não somos únicamente visuais, nossos sentidos que recebem a maior informação é o sentido da vista e o ouvido, a audição. Então, o que eles tinham nesse momento como tecnologia era uma película, um filme já de 35 milímetros. Isso é interessante, essa bitola, porque permaneceu até agora, com uma perforação por fotograma. Então, era uma sucessão de quadros que se substituíam rapidamente e, graças ao fenômeno da persistência da imagem, você tem a sensação de movimento. Em essência, é isso. Então, isso é 1895. Com a percepção de que falta o som, tentaram, de alguma forma, também gravar e reproduzir o som. As primeiras experiências eram acompanhar essas imagens com um músico, um piano, normalmente,
para dar, digamos así, un sentido dramático que se veía, porque ya comenzaban a relatar historias, comienzan a surgir los roteiros, comienza a haber una historia a ser contada ahí. Y hay una cantidad enorme de inventos a veces incríveis, como este da Frau von Madler, que ela teve a ideia de registrar os sons na borda do filme, ou seja, como se fosse um disco. Se lembram dos discos com as agulhas? Bom, obviamente isso não funcionou, mas a ideia era essa, distribuir os filmes com essas bordas gravadas. E em 1910 adicionaram o som em um disco. E esse disco, o que a gente chama, quando você distribui a imagem por uma mídia e o som por outro, de banda dupla, né? Eso era un sincronismo mecánico, es decir, el mismo eixo del proyector se trasladaba y se conectaba con una bandeja de un tocadisco. Aquí tengo una imagen do que era ese sistema, o Vitaphone. Vitaphone. Tem um projetor à direita, para o melhor detalhe, tem um projetor à direita e ao lado está a bandeja com o disco, ou seja, eles tinham que distribuir o filme junto com um disco. Mas é um sistema que se complica porque o sincronismo é difícil aí. Então, sincronizar vozes, você imediatamente percebe que a coisa não está boa. Então, eles basicamente acabaram acompanhando esses filmes com música, né? Em vez de pagar o rapaz do piano, eles distribuíam o disco e se poupavam aí o trabalho do músico. Isto permaneceu assim até 1927. Já a indústria de Hollywood, em particular, já tinha crescido bastante. Era uma indústria bastante importante. Havia vários estúdios, já tinha nascido o sistema de estúdios. E aí cada um destes estúdios começou criou seus departamentos técnicos e eles criaram a forma de reproduzir o som na própria película, que essa é a forma inteligente. Primeiro, porque vai garantir o sincronismo. Segundo, porque você distribuiu uma mídia só, o filme. Ele carrega a imagem, carrega o som. Então, aparece o som óptico, né? Por isso chamamos de som óptico, que está gravado na película ao lado da imagem. Havia duas formas, a chamada densidade variável e área variável. O que interessa é modular luz, para que por um sistema eletrônico a gente pudesse gravar sons e depois reproduzir em alto-falantes, né? Esses sistemas, eu vou mostrar aqui um pouquinho a característica. Acima à esquerda, você vê o filme já a 35 milímetros, e ao lado esquerdo da imagem tem uma trilha de 3 milímetros, onde está registrado o som, né? O som está registrado como mudança da densidade do filme, né? Quando passa no projetor, uma luz ilumina, uma luz, uma fina linha de luz ilumina isso, e uma célula fotoelétrica transforma em eletricidade que se amplifica e vai para um alto-falante, para uma corneta. Acima à direita, tem um sistema no qual a densidade é constante, também na faixa essa de 3 milímetros, mas o que muda é a relação entre a parte escura e a parte clara. Isso é uma modulação de áudio, de som. Abaixo à esquerda é um sistema mais elaborado ainda, mas continua sendo de área variável. E do lado direito, é interessante este filme, porque esse é o filme de 35 milímetros com a trilha de som analógica que sobreviveu no filme até que acabou a distribuição em 35 milímetros, não há muito tempo atrás, né? Mas esse é o som mono porque é um canal só. E esse foi o sistema de distribuição, pelo menos até o ano 75, foi o sistema padrão de distribuição, o mais comum de distribuição de cinema. Acontece que, com todos estos padrões, digamos assim, e as formas de reproduzir o som, enfim, criaram uma espécie de caos tecnológico nessa época, o que era muito ruim para a distribuição e exibição. E então a Academia de Artes e Ciências decide criar um padrão, é o chamado Standard da Academia, 1938. E é muito importante porque isso dá
a permanecer até 1975. Vamos a ver por qué. En 1941 aconteceu uma coisa muito curiosa, e é que en un jantar, por acaso, Walt Disney se encontró con el maestro Leopold Stokowski en Los Ángeles. Eso fue en 1939. Leopold Stokowski y Walt Disney coincidieron en que o som do cinema, estamos falando de que já tinha mais de 10, 12 anos, era um som muito pobre, porque Stokowski, como maestro, ele dirigia a orquestra desde o pódio e ele sabia muito bem que o som da orquestra não vem de um ponto só, de um lugar como era no cinema, que tinha uma caixa de som por trás da tela e sai de um lugar só. Ele sabia que o som tinha amplitude espacial, a orquestra é larga, é grande, e o teatro tem acústica, reflete os sons. Então ele disse, isso é pobríssimo. O que eu vejo no cinema com a música é uma pobreza terrível. Disney, nessa época, estava trabalhando já com um ensaio, queria colocar o Mickey, animação com música, e aí surgiu a ideia de utilizar o estúdio da Disney, que já era um estúdio que já tinha certo peso econômico, ele tinha possibilidade de contratar engenheiros, desenvolveram um sistema pelo qual eles conseguiram ampliar esse espaço de som na frente. Então, o que fizeram é um sistema que tinha som em estéreo. Estou falando do ano 39, né? Como desenvolveram. Né? O lançamento do filme foi em 1941. Tinha 3 canais na tela e tinha um canal surround. Eram caixas de som distribuídas pela sala. Esse foi o invento do som surround em cinema. Em 1941. Foi lançado com grande êxito, mas eu queria, digamos assim, vamos ter que ir rápido, mas a gravação desse som foi muito complexo. Os gravadores dessa época eram gravadores ópticos, não havia som magnético ainda. Aí tem uma foto, havia 8 máquinas de registro de som para registrar os diferentes grupos da orquestra. Y eso después se remixó para los 3 canais que iban a ser reproducidos en la sala. Fue un espectáculo. Ninguém tinha ouvido som estéreo nessa época. E havia 3 canais por trás da tela. Um canal central para poder centralizar a voz, o canal esquerdo direito e o canal surround. Agora, era um sistema de banda dupla, ou seja, a imagem por um lado e tinha uma outra máquina que reproduzia um outro filme también 35 milímetros, con som óptico, grabado en verdad en 3 pistas, en 4 pistas, más a cuarta pista en la pista de control, no voy a entrar en detalle técnico. Mas yo quería voltar para atrás. ¿Por qué esa idea do surround? A idea do surround, en verdad, yo diría que o inventor do surround fue este señor que se llama Giovanni Gabrieli. Gabrieli era músico, era contratado, 1554 nació. Él era contratado pela Basílica de San Marco, en Venecia. Era contratado para compor as missas e as músicas. E ele teve uma ideia muito interessante, e é a seguinte: esta é a planta da Basílica de San Marco. Essa planta tem a forma de cruz, como toda igreja, como toda basílica. Então ele pensou: se eu vou ter um coro para minha missa, ele pensou em distribuir o coro dentro da igreja. Então colocou uma parte do coro no altar, ao lado do altar, outra parte à esquerda, no braço da cruz, e a outra do lado direito, e outra parte do coro ficou atrás. Então o coro, em determinados momentos, entrava por diferentes lugares, ou em alguns momentos cantava tudo em conjunto, e o efeito foi espetacular, porque ele realçou essa música colocando a audiência dentro do coro, praticamente. Então, esse é um conceito interessante porque, eu diria assim,
este homem, Giovanni Gabriele, eu diria assim que foi o homem que praticamente inventou o surround. Claro que não tinha filme, mas a ideia dele foi essencialmente essa, não? A de colocar e distribuir o som no espaço. Fantasia, então, foi lançada em 1941, só que em 1941, em Estados Unidos entrou na Segunda Guerra, e essa questão do espetáculo se modificou radicalmente, teve que ser alterado. Estudios de Hollywood começaram a participar de esforços de guerra, faziam filmes de propaganda, etc. Mas o tema de Sound Surround e fantasia ficou por aí mesmo. Ela foi relançada em 1962, mas a guerra impôs uma espécie de parada com o espetáculo. Para 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, acontece que a televisão já estava pronta, tecnicamente, e esperou o fim da guerra para poder lançar comercialmente. ¿Por quê? Porque Estados Unidos estava envolvida com um esforço de guerra muito grande. Quando termina a guerra, se lança a televisão comercial. E isso trouxe um impacto muito grande sobre o cinema. É interessante porque hoje que vivimos a crise do cinema, não é a primeira vez. Já houve outras crises, digamos assim, outra epidemia. Inclusive na Primeira Guerra Mundial houve uma epidemia também que afetou a indústria do cinema. Mas para 1950, 5 anos depois que se lança a televisão, acontece que a indústria do cinema começa a perceber que o pessoal está ficando em casa para assistir à TV. E o cinema respondeu com alguma coisa que a TV não tinha. A TV nessa época era preto e branco, uma tela média quadradona. Então, eles desenvolvem uma tecnologia de imagem larga. E para isso surgem várias tecnologias para poder, de alguma forma, competir com a televisão e trazer o público novamente para o cinema. E aparecem nos formatos de 70 milímetros e em 35 milímetros os formatos anamórficos, como CinemaScope, VistaVision, etc. E essas de 70 milímetros, vou mostrar aqui um fotograma de 70 milímetros. Observen aos costados, esquerda e direita, existen bandas magnéticas onde estão registrados 6 canais de som, 5 para a tela e um canal surround. A qualidade desse som já era bastante bom. Bastante bom. E porque o que acontecia? Uma tela larga, grande, exigia um som também largo. Não podia ser um som mono. Então, eles colocaram 5 canais por trás da tela. E em 51 apareceu um outro formato muito curioso, que foi o Cinerama, no qual se utilizavam 3 projetores sincronizados para projetar uma imagem muito larga numa tela curva, profundamente curvada, que dava uma sensação de 3D. Eu tive a oportunidade de assistir Cinerama em 3 telas. E também, o som, se você vê aí os 3 filmes no centro, estava em uma outra máquina, som magnético perfurado, também em um sistema de banda dupla. Também 5 caixas por trás da tela e 1 ou 2 surrounds. Aí é um pouquinho mais complexo o tema do surround. Aqui temos a imagem, usava 3 filmes de 35 milímetros. As imagens eram emendadas, se projetavam simultaneamente e todo mundo sincronizado. E do lado direito você vê um magnético perfurado com um som aí. Era um grande espetáculo. O cinema foi um espetáculo realmente incrível. Estamos falando de ano 51. Essa empresa conseguiu sobreviver até 65, mais ou menos. Em 1970, aconteceu um outro fenômeno com o som. Stanley Kubrick estava produzindo A Laranja Mecânica e dentro do estúdio, na área de produção, foi introduzido um sistema de redução de ruído. A fita magnética que se utilizava nessa época tinha um chiado de fundo.
Em todo o processo de mix e remix de produção de som, você vai fazendo cópia de cópia, e esse chiado vai aumentando. Então, Dolby tinha desenvolvido um sistema de redução desse chiado para fita magnética, chamado Dolby A. E eles utilizaram esse Dolby A porque Stanley Kubrick, junto com o produtor dele, se interessou por esse sistema de redução de ruído para que durante a produção do filme, da Laranja Mecânica, a qualidade do som estivesse da melhor maneira possível, com o menor chiado possível. Então, esse foi um ano interessante porque foi um ano que Dolby entrou na indústria do cinema. Isso foi em Pinewood, em Londres. E daí surge a ideia. Esto es interesante porque aparte de producción, ¿por qué no levar esto para los cinemas? Porque o cinema, cuando você acaba con terminar a mixagem, você leva isso para película, que también tem chiado. ¿Por qué no colocar esta reducción de ruido en película óptica? Então, comienzan esos ensayos, en la cual participó Kodak, RCA, Joan Allen y Ray Dolby. E resultou interessante. Foram 5 anos, 4 anos de desenvolvimento, em verdade, até que eles lançaram o que se chamou Dolby Stereo. O Dolby Stereo é um sistema de reprodução de som em 4 canais, ou seja, os 3 canais por trás da tela e um canal surround, mas em película de 35 milímetros. O interessante é que essa era a distribuição padrão do cinema. E embora os 70 milímetros já era um sistema de som múltiplo, o tema era que era muito caro. O filme de 70 milímetros custava 10 vezes o valor de um filme de 35 milímetros. Então, Dolby Stereo tinha a grande vantagem de ser um sistema de alta qualidade de som e com 4 canais. Então, o primeiro filme foi Nasce uma Estrela, do lado das Américas, e do lado da Inglaterra foi Tommy. Esos sistemas de reducción de ruido fueron evoluyendo y para 1987 surge o Spectral Recording, que es un sistema que reduce ainda más el ruido, en 1987. Y entramos en la era digital, año 91. Surge primero el sistema DTS, que es una banda dupla. El filme va con un timecode grabado en la imagen y un disco, una media parecida con CD, tem som 5.1. É som digital. A Sony lança o sistema SDDS, que também é um sistema digital, mas já impresso em filme. E poucos meses depois já Dolby tinha o chamado Dolby, que se chamou Dolby Digital, que eu vou conversar um pouquinho sobre ele. O primeiro filme foi Retorno de Batman, em 1992. Eu vou me antecipar um pouquinho aqui a matar. Este é o SR, o Dolby Stereo, vamos dizer assim. Você vê que tem 3 canais por trás da tela, tem um canal surround só, projetor de 35 milímetros, e também há um subwoofer, uma caixa para reproduzir baixa frequência, que ele é opcional nesse momento. Este é o filme Dolby Digital. Você vê, ainda mantém as 2 trilhas aí do Dolby SR, que tem, em verdade, você vê 2 trilhas, mas em verdade contém 4 canais aí. E aqui não é para ver muito bem, mas do lado esquerdo, entre as perfurações, existe uma coisa parecida com o QR Code, que é isto, na microfotografia. Esse é entre 2 perfurações. Aí tem som digital, aí tem 5.1. E ao lado dele está o som analógico. E se é bem parecido com o QR, o código QR é tão certo, porque o QR utiliza parte da tecnologia Dolby dessa época. Esse QR que usamos hoje para fazer leitura de etiqueta. Então, Retorno de Batman, então foi o primeiro. E houve evolução disso. Esse tinha 5.1, mas houve um sistema 6.1 também, que chamou o Surround EX, com Star Wars, a Ameaça Fantasma, foi o primeiro filme. E um pouco mais à frente, já em 2012, entra Dolby Atmos com Brave, que já vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, entramos na era digital. Aí temos um impacto enorme, enorme, porque nos impactou a todos de uma forma radical
E não só na parte de exibição, na parte de produção, foram introduzidas mudanças enormes a nível tecnológico nos estúdios e afetou a questão comercial também. Até esse momento, até esse momento, a produção de cinema ia como por um funil para grandes estúdios e para laboratórios, porque eram equipamentos complexos e caros. Então, para você produzir um filme, produzir o som do filme, necessariamente você ia para um estúdio grande, equipado com máquinas de magnético perfurado sincronizadas, enfim. E isso começou a mudar, porque se democratizou a produção e trouxe esses problemas. Mas o padrão DCI, que é Digital Cinema Initiative, foi um padrão que a indústria do cinema, de distribuição e exibição, escolheram para digitalizar o cinema, é decir, abandonar a película, abandonar toda, digamos, a indústria em volta do copiado e distribuição de cinema. E aí entramos na era digital. Essa era digital foi entrando como uma espécie de crossfade, 1992, 93, 95, levou um tempo, porque, digamos assim, substituir os projetores de 35 milímetros por estes outros projetores digitais tomou seu tempo, até que, bom, finalmente já não houve mais distribuição em 35 milímetros e tudo passou a ser distribuído digitalmente, né? Mas o sistema digital também trouxe outras possibilidades, né? O primeiro, digamos, o primeiro formato de som utilizado em digital, digamos assim, foi o formato 7.1. O que aconteceu? No 5.1, o surround se havia partido em dois. Mas, como há muito espaço disponível no sistema digital, aí se passou para o formato 7.1. É interessante que o formato 5.1 também sobrevive até o dia de hoje. Hoje o arroz com feijão, 5.1. O interessante do 5.1 de que o 5.1 que já tínhamos em película com Dolby Digital e DTS já era suficientemente bom. Então já estávamos produzindo nesse formato. E ele se trasladou diretamente para para o cinema digital. Então, mas o formato 7.1, os surrounds, que agora eram dois, se partiu em quatro, né? Você passa a ter um surround esquerdo, um surround direito e dois surround traseiros. E se você vê embaixo das caixas da tela, esse ponto 1 é o canal de baixa frequência. Ele é reproduzido por caixas muito grandes, que chamamos subwoofers. Isso é muito importante. Reproduz frequências que estão por debaixo de 120 Hz. São um componente essencial dos sistemas de som hoje. E surge a outra ideia, que é a de imersão. Ou seja, o sistema digital, como tem tanta capacidade para colocar dados nele, que já não estava limitado como era a película a 35 milímetros, surge a ideia da imersão. O que significa a imersão, digamos assim? Nós já vimos que tínhamos formato 4, formato 5.1, depois 7.1, e o sistema digital, o DCI, ele nasceu, em verdade, já com 16 canais de áudio. Então, os primeiros 8 serviram para 7.1. E aí veio a discussão. O que a gente faz com esses oito canais que temos a mais? Aí surgiram várias ideias. E por que não duplicamos esse 7.1 e criamos um sistema 14.2, vamos chamar assim, onde colocamos caixas mais altas? Surge a ideia de colocar surrounds mais altos. Surgiu um monte de ideias. Colocar mais caixas por trás da tela. Mas a discussão em Dolby foi, não, aqui o que precisamos, ou podemos fazer, é uma mudança radical. Por isso eu digo aqui, é chutando o balde. Vamos abandonar a ideia de canais. E aqui vem um conceito, eu diria assim, que é uma transformação muito profunda da concepção do som. Vamos a introduzir agora o espaço no som. Nós já tínhamos o domínio da frequência.
no som. Já tínhamos sons muito graves pelo subwoofer, habíamos estendido a resposta em alta frequência, já tínhamos um número interessante de canais, já tínhamos níveis de potência altos, tan altos que já causaram problemas, mas tínhamos dominado essas áreas. Então agora a ideia era, e por que não recriar também o espaço? A ideia é esta, em vez de estar frente ao filme, estar imerso nele, através do som. O que acontece? Os sistemas de som surround que vimos até agora, eles trabalham em um plano horizontal. Todas as caixas estão em um plano horizontal e a maior parte da ação acontece no mundo horizontal. A nossa vida, em volta, acontece no mundo horizontal. Mas acontece que também temos coisas que acontecem por cima de nós. Existe um mundo lá em cima. Existem pássaros, existem árvores, aviões. Então, a nossa capacidade de percepção é uma capacidade de percepção esférica. A ver, este é o conceito de Dolby Atmos. Criar um som imersivo, onde não só temos um plano horizontal, sino que temos um plano esférico. Isso me remite a mim a uma ideia curiosa, para poder entender melhor isto. Aquele que teve a oportunidade de visitar um planetário é uma tela esférica que reproduz o céu. Ele utiliza projetores especiais, nos quais é possível reproduzir o movimento das estrelas, dos planetas, da Lua. Mas é um espetáculo imersivo da imagem, porque não é uma tela plana, é uma cúpula que nos rodeia, como o céu, ele imita exatamente o céu que temos lá em cima. Então, a Atmos, de alguma forma, faz com o som o que o planetário faz com as estrelas. A ideia é essa. Agora, o que acontece? Não se trata já unicamente de canais. Surge um outro conceito, e esta é a questão básica. Desculpem que eu vou tão rápido, mas eu não quero que esta apresentação seja tão longa. Eu quero que seja mais que nada como a lapela de um livro, como para mais ou menos ter uma ideia de como é esse negócio. Aliás, apresentações muito longas são chatas. Eu não aguento. Então, eu não quero, não quero chateá-los. Então, vamos aos conceitos essenciais. Então, o Atmos, em que consiste? O Atmos consiste em dividir o campo de som em duas famílias. Uma se parece muito com o que já sabíamos, só que ela passa a ter 10, eu diria, não sei se chamaram canais, vamos chamar de canais. Você tem entre 3 e 5 canais por trás da tela, você tem 4 canais surrounds em volta e tem 2 canais surrounds em colunas no teto, em fileira, desculpa, no teto. Isso é o que a gente chama de bed, cama, base. Essas caixas trabalham todas juntas, igual que no surround que já conhecemos. Para criar, digamos, um campo surround, você toca o mesmo elemento em muitas caixas, em um arranjo de caixas, digamos assim. Então você ouve um campo esquerdo, um campo direito. Mas em Atmos, além destes 10, aparecem o que chamamos de objetos. Os objetos são elementos de som individuais. Pode ser um pássaro, um avião, qualquer coisa que se possa localizar no espaço, uma porta fechando, um passo. E esses objetos têm duas características interessantes. Podem ser posicionados em qualquer lugar da sala, em volta, não só no espaço horizontal. Pensem na cúpula do planetário. E eles podem ser acionados dinamicamente. Eu posso fazer que o avião passe por cima, que o helicóptero passe por cima de um lado para outro. Bueno, como é que... Então, digamos assim, que Atmos é isso. São as camas, mas os objetos dinâmicos. Como podemos criar isto? Então, o que é necessário é aumentar a densidade de caixas na sala. A sala passa a ter, em volta, caixas surround são mais densas, menos espaçadas, as caixas estão mais próximas entre elas. E é todo em volta. Você tem caixas nos muros laterais, você tem caixas no muro traseiro, e tem essas duas fileiras de caixas no teto.
utilizando o conceito de panning, que é modular a potência entre caixas. Vocês já estão familiarizados isso em estéreo. Você pode panear um objeto de esquerda a direita em um sistema estéreo. Você vai ter a sensação de que o som está viajando entre elas, embora não tenha caixa no meio. Mas aqui também podemos passear objetos de um lado ao outro, modulando a potência relativa entre caixas. Então, não tem buraco. A sensação que temos é a questão de percepção, digamos. É que esse som do objeto que estou movimentando, eu movimento com um joystick, digamos assim, ele está viajando de um lugar a outro, né? Então, essa é a forma na qual a gente consegue movimentar objetos. Aqui estão representadas outras caixas, tema bem mais complexo que isso, mas eu não vou me deter em... Estou contando os detalhes. Isto é uma visão lateral de uma sala Atmos, né? Para você ver como é essa distribuição de caixas, que tem essas caixas surround mais densas. E por trás da tela, continuamos com a mesma ideia. Pode haver de 3 a 5 caixas por trás da tela, depende da largura da tela. Mas isso não é tudo. Esta é um cinema Atmos. É o que você vai perceber quando entra numa sala Atmos, né? As fileiras de caixas no teto, as fileiras nas laterais. Essa distribuição de caixas não é arbitrária. Eu tenho um estudo muito para cada sala existe um projeto específico, porque ela tem uma série de condicionamentos que é necessário seguir, um procedimento, exige um projeto particular e uma regulagem muito particular também. Agora vem uma grande jogada. Acontece que o que estamos movimentando agora são objetos em relação ao espectador. E quando estamos criando esse conteúdo espacial, em verdade pensemos como que cada objeto ele tem uma posição no espaço, que é um ângulo, né? Como se fosse um canhão que estou apontando para um para outro. O problema é que as salas de cinema não são iguais. As salas, algumas são mais compridas, outras são mais largas, outras são maiores, outras são menores. E o que queremos é manter a consistência entre a concepção desse som, aonde eu coloquei esses objetos, esses sons, manter a consistência durante a projeção, para que o espectador tenha a mesma sensação que foi a intenção do diretor, ou do sound designer, do mixador. Então, o sistema Dolby, ele tem dentro um algoritmo que chamamos de renderer, que ele é informado na hora de instalar em qualquer cinema, ele é informado que dimensões esse cinema tem, aonde estão essas caixas, quantas caixas ele tem. Ele considera todos estes elementos e mantém a consistência. Então, a sala pode ser mais larga, menos larga, não interessa. Ele vai manter a consistência. Esse é um estudo de mixagem Atmos. Como se vê, é um cinema, só que em vez dos espectadores temos aí as ferramentas de trabalho, as mesas de mixagem. Mas em volta temos uma sala de cinema, né? Reparem no tamanho. Cinema não é a mesma coisa que o que temos em casa, por uma questão acústica. Vamos voltar um pouquinho para trás. Eh, então, digamos assim, o Dolby Atmos tem uma característica interessante e é que podemos ter até 118 objetos simultâneos movimentando-se em forma individual. Então, o que se guarda como arquivo Atmos não é unicamente o som, é uma coisa adicional que vai junto com esse som que se chama metadado, que indica aonde ele está no espaço, para que isto se possa reproduzir corretamente depois, né? E vou avançar mais um pouquinho. As tecnologias que temos nos lares, isto é histórico. Toda a tecnologia que foi inventada no cinema, de alguma forma, deixou filhos que vão para nossas casas. Então, na época de Dolby Stereo, nos cinemas, nós começamos a ter o que chamamos de Dolby Surround em casa.
Ou seja, as mídias, tipo fita VHS e depois o DVD, o Blu-ray, eles também passaram a reproduzir o som multicanal, né? Mas isso que temos em casa, obviamente, não consegue reproduzir totalmente o que temos no cinema, porque há limitação na quantidade de dados que podemos colocar nessas mídias, e porque há limitação, porque o nosso espaço, a sala de estar, não foi prevista para ser sala de cinema, embora você pode fazer um magnífico home theater, mas você não vai colocar essa quantidade de caixas. Então, e ainda mais, você precisa transportar esse conteúdo para a casa, seja por cabo, seja por streaming. Então, essas tecnologias geram duas avenidas que são diferentes. Uma é a avenida que vai para o cinema, o Atmos que vai para o cinema, outra avenida é o Atmos que chamamos em inglês, não sei em português, não temos ainda, o Home Entertainment, é Atmos HE, é o que vai para casa. As filosofias são as mesmas, a filosofia é a mesma. Só que a forma de codificar esse som e de reproduzi-lo é diferente porque você em casa tem um número menor de caixas. Mas está a graça do sistema Atmos. Quando você instala o sistema Atmos em casa, o receiver que você tem, ele sabe, porque você teve que fazer a instalação dele, sabe quantas caixas tem e como que estão distribuídas essas caixas. Então, ele, de alguma forma, toma esses elementos que estão guardados no conteúdo e intenta colocar no lugar certo, outra vez. E claro que é limitado, são formatos menores, digamos assim. Então, você vai ouvir falar de 7.1.4. Esse ponto 4 são 4 caixas que estão no teto, reais ou virtuais, né? Ou, inclusive, agora com as soundbars, você pode recriar em forma mais ou menos virtual. E ainda mais, você pode utilizar fones. Existe uma outra forma de renderizar Atmos, no sistema binaural, no qual ele utiliza um modelo de percepção e ele recria em forma virtual, nos teus fones, esse campo espacial. Intenta criar. Claro que não é exatamente igual, mas ele funciona relativamente bem. Se você no laptop ou no celular você vê que tem Dolby Atmos, significa que ele tem o decoder para que quando você pluga o fone ele consiga recuperar esse som. E você ter a experiência Dolby Atmos. Vou um pouquinho mais rápido porque eu estou muito. Eu quero conversar um pouquinho sobre a evolução do som. Vamos falar do Brasil, que não é muito diferente do resto do mundo hoje. O mundo hoje se é homogeneizado. As indústrias de cinema, basicamente, são as mesmas. Sofrem os mesmos problemas. Ah, na década dos 70 e até a entradas dos grandes múltiplex, mais ou menos década de 90, as salas de rua eram salas com sistemas que podiam ser ou mono ou podiam chegar a ser Dolby Stereo. Eram salas enormes, com quase nenhum tratamento acústico, uma reverberação enorme. E isso prejudicava fundamentalmente o cinema nacional, porque no cinema nacional você precisa ouvir o diálogo, você não tem legenda. E essa reverberação era um horror. Isso prejudicou muito o pessoal, digamos assim, era permanentemente você escutava que dizia, oh, o som do cinema brasileiro é um horror. Claro que havia problemas de produção, é verdade, mas isso foi amadurecendo. A nossa indústria amadureceu muito. Eu testemunhei isso nos últimos 35 anos. Né? A evolução foi enorme. Técnicos de som melhoraram muitíssimo, aprenderam, os estudos foram evoluindo, as tecnologias foram. Hoje temos aqui as mesmas tecnologias que tem lá fora, não? Nesse sentido, estamos igualados. Mas o que aconteceu com os múltiplex? Quando os múltiplex entram, aí mudaram radicalmente o conceito. Aí foi um impacto muito grande. Praticamente as salas de rua foram sumindo, essas salas enormes foram sumindo, e apareceram as salas de múltiplex, que por um lado são menores, mas por outro lado já o tratamento acústico foi bem mais cuidado, né? A projeção foi bem mais cuidada. Isso foi uma mudança muito grande, muito grande. Agora, isso foi o andado, que é muito bom.
O drama é o seguinte: a indústria de exibição cinematográfica recebeu uma pancada terrível agora com a pandemia, e todos estamos recebendo uma pancada terrível em muitos aspectos, porque não só a mudança tecnológica, decía, a pandemia também agudizou muita coisa que já estava começando a se insinuar. Então, os cinemas hoje em dia, eles están tentando, de alguna forma, manter esta industria, a pesar de todas as dificuldades, eles se mantêm, e eles vão a permanecer. O cinema não matou o teatro, o cinema não matou, o teatro não matou a literatura. Eu sou dessa ideia. A plataforma não vai matar assim o cinema é uma experiência completamente diferente. Então, eu queria brevemente conversar sobre esta questão do desandado. Ah, o filme, para quem está nesta indústria, sabe que resulta de um processo realmente muito longo e complexo. Envolve várias empresas, profissionais especialistas em diversas áreas. Um é o caminho da imagem, o outro é o caminho do som. E há uma fase criativa, digamos assim, fundamental no final. Todas as fases criativas são importantes, mas quando toma a forma final é na mixagem final do filme e na marcação do cor e o controle de qualidade da imagem, digamos assim. Então, isto é essencial, digamos assim. Mesmo que o conteúdo, o roteiro, a direção do filme sejam sólidos, os aspectos técnicos de exibição podem estragar por completo a experiência do cinema, né? Isso que eu falava da suspensão da descrença, no cinema, depende essencialmente da qualidade técnica da exibição. Você não pode falhar, você não pode estragar, você pode chegar a estragar porque a imagem está lavada, a imagem está escura, ou o som está distorcido, ou faltam canais, ou a sala está com ruído excessivo de ar-condicionado. Você pode estragar essa experiência. A experiência del cinema tem que ser um santuário. Santuário onde a gente voluntariamente vai a viver até ser transportado por outro mundo. Então, é muito frustrante ver uma obra deturpada por questões técnicas. Então, obviamente os cinemas estão sofrendo esse impacto que ainda não superamos. E então, depende de cada empresa, de cada cinema, qual é a condição desse cinema. Mas é fundamental que a sala, a manutenção da sala seja periódica e seja certa, para poder manter. Igual que no carro. Você pode ter um carro magnífico, mas você periodicamente tem que levar para a revisão. Na sala de cinema acontece exatamente a mesma coisa. E um dos temas que eu quero tocar, porque isso também é essencial, porque muito do nosso conteúdo vai ser exibido em festivais. Como não passamos mais pelo funil de controle de qualidade, que numa época foi Dolby, e hoje está muito distribuído, está muito democrático, mas isso paga um preço. Você tem que produzir em condições controladas, condições seguindo o padrão. E a vezes esse padrão não é seguido. E na exibição do festival, antigamente eu costumava ir nos festivais, me convidavam e a gente calibrava e regulava a sala do festival para que ele seguisse o padrão. A ideia é que o que o diretor mixou, independentemente, não estou falando de Atmos unicamente, estou falando dos formatos que nós temos mais habituais. Você quer que esse filme chegue ao público da melhor maneira possível, sem ser deturpado. Então, tema festivais é um tema, eu que diria assim, que também é importantíssimo, porque às vezes o filme até pode ser mixado em 5.1, mas ele pode parar sendo exibido em formato 2, em formato estéreo, né? Depende de cada lugar, depende de cada festival, mas é importante que se cuide. O meu, em verdade, é estou exortando, digamos, organizadores de festivais para que eles tomem muito cuidado com essa reprodução do som, especialmente. Temos que ver, existe a possibilidade de dar apoio e suporte para isso, porque estamos defendendo, digamos assim, a capacidade de mostrar esse conteúdo com todo o potencial que ele tem, e fundamentalmente para não deturpar a obra do criador. Então, a questão técnica esta é importante.
tem alguns pontos que não quero deixar de mencionar. Nós temos aqui no Brasil hoje a tecnologia Dolby Atmos disponível, não só em salas de cinema. Actualmente existen 3 estúdios, um no Rio, outro em São Paulo, outro está lá em Rio Grande do Sul, com capacidade de produzir cinema em Atmos. Atmos está disponível, não paga royalty, é uma decisão de produção, paga o eventual suporte. E é uma tecnologia que está à disposição. Quando você produz em Dolby, você também está produzindo em 7.1, porque o DSP com o qual vai ser distribuído, ele obrigatoriamente tem que, além de ter o conteúdo Atmos, Dolby Atmos, tem que ter o conteúdo 7.1 ou 5.1, se você decidir, para que esse mesmo DSP toque nas salas que não estão equipadas Dolby. É um sistema, e que também serve de backup. Então, quando você produz um filme em Atmos, você também está produzindo um produto, um segundo delivery, vamos dizer assim, que é obrigatório. Então, você já tem essa mixagem. E, falando de deliveries, quando você produz esse filme em Atmos para cinema, tem que tomar cuidado com o seguinte: você vai querer também disponibilizar esse filme para a plataforma. E também pode disponibilizar em Atmos. Só que o processo de codificação final e monitoração segue por uma avenida diferente. Diferente pelo que comentei antes. A distribuição em plataforma ou em cabo não tem a mesma capacidade que tem os cinemas. Ele utiliza arquivos diferentes porque é uma questão de limitação de largura de banda e de estrutura de dados. Mas também tem uma outra pegadinha. É a seguinte: esos estudios para cinema son estudios mayores, son estudios no tan grandes cuanto ese que mostré en la imagen anterior, mas son, cuando você produz Atmos para plataforma, eso va a ser ouvido en una sala, en una casa, en la sala de estar. Entonces você tem que monitorar en condições similares, porque existen compromissos, existen acústicas diferentes. Então, não basta você criar esse conteúdo com os arquivos específicos para distribuição. Você também tem que monitorar isto que está sendo codificado para não fazer uma coisa cegas. Às vezes, a diferença pode ser pouca, mas tem algumas coisas que podem ser críticas e é necessário ouvir e fazer um controle de qualidade, ou seja, o padrão é o nexo, o vínculo entre a intenção do diretor e o que o público vai assistir depois. É uma pena, é difícil calibrar o tempo das apresentações, porque tem tanta coisa para comentar aqui, né? Então, eu sou da ideia seguinte: o, o elemento fundamental é a consistência entre a produção e a exibição, para que a magia continue, para não perder o controle. E essa consistência é seguir os padrões. Os padrões são técnicos. Es una cuestión de calibración das salas y de cuidar do estado dos componentes. Isso eu diria assim que é e o que pode ser feito? Bom, o que estamos tentando fazer, encorajar o exibidor a que mantenha a qualidade da apresentação, não só no som, e claro, com a imagem. Imagem tem parâmetros técnicos também, você tem balanço de cor, tem nível de iluminação, enquadramento, foco, enfim, todos estes aspectos que são essenciais para uma boa apresentação. Eu basicamente queria mencionar isso. Eu vou, não sei se, sim, eu queria passar, digamos, agora esse tempo restante, queria dar oportunidade para perguntas, para um diálogo, talvez. Assim que, bem-vindos com as perguntas ou com as sugestões, digamos. Então, lembrem de abrir o microfone. Assim que
Agora sou eu que está escutando. Carlos, então, ninguém levantou a mão, levantei a mão Sim, e agradecer a você e a toda a organização da palestra, muito interessante. Concordo e me interesso muito por essa questão mesmo dessa padronização, desse desafio que é manter a intencionalidade, né, de toda a equipe que trabalhou no filme com a experiência do momento de exibição. Uma coisa que eu tenho vivenciado recentemente, e eu diria que aí, até independente do padrão de divisão de canais, se o filme é estéreo, ou se o filme é 5.1, ou Dolby Digital, ou Dolby Atmos, eu tenho observado em alguns festivais de cinema, especialmente aqui em Salvador, né, no Panorama de Cinema que teve ano passado, e que vai ter agora daqui a poucos meses, uma discrepância muito grande entre relação de massa sonora e de volume, principalmente entre os filmes curta-metragem, as mostras de filmes mais artísticos, a ponto de você estar numa sala e ter uma sessão de curta-metragem para você assistir. Eu fui jurado já em algumas edições, e cada ano que passa fica mais discrepante a qualidade de som, o volume de som. E antes a gente pagava uma licença, ia lá para o Sasso, fazia um check mix, tinha um Dolby Digital aprovado, tinha um padrão de volume. Hoje em dia a gente chega no festival e os padrões de volume são muito discrepantes. Os padrões de massa sonora e de pico sonoro. Você ouve uma coisa, parece que você está ouvindo uma gritaria, né? Bom, é mais esse testemunho e essa pergunta aí de também essa relação com o loudness e com essas outras formas de assegurar essa experiência, essa qualidade nessa experiência. O que é que você tem vivenciado? O que os festivais têm feito? Eu tenho aqui em Salvador, eu tenho sentido muita dificuldade, muita discrepância no padrão de volume, que deveria ser uma coisa até mais básica e mais simples do que uma preocupação de mixagem por canais, né? É essa a minha participação. sim, Eduardo, obrigado, hein. Exatamente, você coincide ou você reafirma isso que eu estava comentando. É necessário manter essa, digamos assim, coerência entre o que sendo produzido e o que se exhibe. É nos dois lugares, é tanto no estudo de mixagem quanto na exibição no festival. A forma de calibrar, existe, digamos assim, existem pautas para isso. Você utiliza sinais controlados, existe um pink noise padrão, e você tem níveis que são medidos por instrumento, e não só o nível, a equalização também. A equalização não é a mesma quando você faz exibição ao ar livre do que faz exibição em cinema. Tudo isso é uma ciência já muito bem mastigada. Basta aplicar. É por isso que eu fiz a chamada. E eu agradeço porque o que você menciona, Eduardo, é essa advertência que eu fiz. É necessário manter a consistência. E para isso, é utilizar os serviços. Eu faço isso, digamos assim. Eh, o, é mais. Às vezes eu penso, um pouco a experiência do passado. Quando nós tínhamos Dolby Digital, era importantíssima colocar a calibração certinha, não só da exibição, também a leitura do sistema nos projetores. Então, eh, às vezes eu ia para os festivais, me convidavam e eu fazia esse serviço, digamos, para garantir que isso estivesse tudo em ordem. E aproveitava para dar uma palestra também desse tipo. Assim, era um contato com o pessoal, advertir, para educar, para passar informação da melhor maneira possível, da forma mais didática possível. Então, eu adoraria poder repetir essa experiência outra vez. É uma experiência humana, uma experiência que vale a pena porque é um benefício para o festival, né?
E benefício não só para o festival, é para o espectador, e para o produtor, para o diretor. E você quer que a tua obra chegue como ela foi criada. É uma questão a esse nível. Gabriel, sim, sim. Me ouve, Carlos? Estou ouvindo, Gabriel, sim. Primeiramente, um prazer, Carlos. A gente se conheceu, era molequinho, lá na. Sou filho da Marta Sandi, da Warner. Eu Ah, vi você fazendo um print master lá com o Gustavo na Delarte. toma, claro, sim, sim, agora eu lembro. Prazer estiver, Gabriel. Manda um abraço aí Realmente. para você. Eu queria, acho que também complementar aí o que o Eduardo falou. Eu atualmente eu trabalho na Unidub, eu também faço mixagem Atmos, mas é somente para plataforma. Sim. E eu sinto esse problema de padronização com os clientes de streaming também, né? Cada um exige um nível de loudness e às vezes o que vem do original deles, produto original, não segue o padrão deles. E aí eu faço o quê? Eu sigo o original? Eu sigo o padrão deles? O que eu faço? E a gente sofre, né? Tem que ser da Paramount, por exemplo, que eles não falam português, então você pode falar qualquer abobrinha lá, mas eles vão ficar pegando respiraçãozinha, coisinha. Então, esse problema de padronização, de controle de qualidade é um sofrimento na dublagem, principalmente com múltiplos clientes, né? A Amazon também é totalmente diferente da Paramount, que é diferente da Netflix. É verdade, Gabriel. E te digo mais, não é um problema só do Brasil. Você vê a comunidade pessoal em Los Angeles, que tem uma quantidade enorme de estúdios pequenos que produzem também. Todo mundo vive essa mesma questão aí. E, inclusive, quienes são teus clientes, não, eles, como você disse, não há uma espécie de exigência em comum. No caso do cinema, nós tínhamos uma vantagem, porque houve na época que a maior parte dos cinemas tinham sistemas Dolby. Então era um padrão e era seguir esse padrão, digamos assim, que em última instância acabou tornando um padrão universal, digamos assim. Mas como agora a plataforma é utilizada, digamos, naturalmente vai para os lares, aí você já, esse nível de volume ficou uma coisa média que mais arbitrária. Mas temos um antecedente muito interessante aqui no Brasil. Temos uma legislação para a TV a cabo, para o ar, digamos, desculpa, para o ar, que exige uma LQ, uma sonoridade equivalente, você tem que estar dentro de certos limites, e isso é monitorado. Isso é muito bom, porque quando você muda de canal para canal, ou passa de segmento do programa para segmento do programa, há mais ou menos uma consistência. E isso não é em todos os países, eu acho que é um triunfo do Brasil, é para, para se orgulhar, isso, realmente. Eu não sei, porque este é um problema mundial, não é unicamente do Brasil. É um problema entre as diferentes plataformas, que cada um tem seu departamento técnico, tem suas pautas, e você não vai discutir com todos os monstros sagrados ao mesmo tempo. É, Depende. Aí é o que o cliente pede. Mas eu acho que de qualquer maneira tem que haver consistência na tua área de produção. É decir, quando você tem o sistema montado de monitoração, você escolhe um padrão, digamos 79 dBc, vamos supor, né? E mantém esse padrão porque tem que haver equilíbrio entre as tuas caixas, né? E depois o resto vai ser modular mais ou menos, não sei, dependendo do que estão pedindo aí, da maluquice que estão pedindo, né? certo. Hum. Mas é um problema isso. Eu vou te dizer mais, o problema, inclusive, do nível, mesmo nas salas de cinema, nunca foi totalmente resolvido. Porque os amigos de Hollywood, como eles vendem porrada, tiro e bomba, quando foi introduzido o som digital, a gente aumentou praticamente 10 decibéis a margem de potência. E então começou a guerra do volume, digamos, lá todo mundo. E em Dolby insistíamos, olha, você mixou em 7, tem que reproduzir. 7 é o atenuador do processador, né? Tem numerinho aí. Tem que reproduzir em 7. E o público não aguentava isso. Então, o que virou padrão do cinema é baixar para 5, para 6, digamos assim. Então a gente vai mixar em 5, 6 para que fique igual, digamos lá. Mas aí, se você mixa com isso, você está
mordendo o rabo, digamos así. No. Por eso te digo que ese problema nunca fue resolvido, a no ser con los trailers. Los trailers teníamos obligación de una sonoridad equivalente, LQM, que usábamos. Legal. Me parece que a Simone pidió a palabra por ahí, no sé si. Simone, ¿estás por ahí? Oi, Klaskin, tudo bom? Oi, Simone, tudo bem? Isso daí é uma discussão nossa até antiga, lembra que eu sempre reclamava isso, né? A gente tinha que fazer o print master, né? Você ia para lá, fazia o print, a gente fazia tudo direitinho dentro do padrão, e aí chegava na sala de cinema, não existia padrão, né? E eu até discutia muito isso com você, né? Falava, pô, a gente é obrigado a fazer tudo direitinho, e eles lá, mas eles compram o equipamento da Dolby, né? A Dolby não tem como interferir na sala de cinema, né? Ela interferia no estúdio, né, para a gente ficar do padrão, mas na sala de cinema nunca teve como interferir, né? E aí era isso, né? E essa questão do volume do set, tudo a gente ficava lá dentro daquele nível. Aí essas salas de cinema, né, que são todas juntinhas, o Cinemark da vida, esse novo modelo de sala, novo antigo, né? A gente está lá tocando nosso filmezinho lá às 7 e ouve lá do lado o cara bombardeando lá meio mundo e entrava tudo para dentro do nosso filme, né? Simone, no sé si serve de consolação isso. O problema é mundial, em verdade. Eu me lembro de uma reunião que a gente teve aí na Inglaterra e cada um explicou, disse, olha, o que os múltiplex fazem no mundo inteiro, chegamos à conclusão que estava entre 5,5 e 6, o nível, porque é o mesmo problema. Gerente de complexo disse, eu não quero o público reclamando aqui, então é 5,5 a 6. E ficou 5,5 a 6. Porque, assim, né, nossos filmes normalmente de diálogos, né? O exibidor baixa a caixa do centro, sobe tudo quanto é caixa lá de tudo, bombardeia do nosso lado lá e a gente lá com o nosso diálogozinho fica lá baixinho, baixinho. Mas uma coisa interessante que aconteceu uma vez comigo, fui levar meu sobrinho num cinema para ver um filme da Disney. Não dava para entender absolutamente nada, era dublado, né? Não dava para entender nada, nada. O diálogo, um lixo. Aí eu fui lá e chamei o gerente. Falei, meu amigo, o que acontece com essa sala? Aí, minha senhora, é um problema. Filme da Disney sempre dá problema. Eu falei, é o filme da Disney que dá problema, não é a sua sala que está toda descalibrada. Era o filme. Aí você ouve, você faz o quê? Que você briga com meio mundo de distribuidor, entendeu? E é isso. Bom. É o que eu sempre falo para o diretor, ele só vai conseguir ouvir o filme dele dentro do estúdio de mixagem. Fora dali, cada lugar que ele for assistir é um filme diferente que ele vai ver. Bom, eu te digo que qual foi a prática, vamos dizer. Em geral, os múltiplex, eles fazem isso, digamos, deixaram 5,5, 6, 6,5 às vezes. Tem pessoal que queimava o Print Master com 3 dB a mais. Se mixava normal, com todo o padrão como tem que ser, e depois o Print Master queimava mais alto para que fique mais ou menos dentro da faixa que filme estrangeiro costumava passar, digamos, não? Mas a indústria da música tem a mesma história. Se foram aumentando a modulação, digamos, você vê a modulação altíssima, não tem contraste. Isso. É uma batalha antiga, mas temos que ter padrões. Eu acho que temos que seguir defendendo a existência de padrões. Senão, é o problema que mencionava Eduardo. O Carlos e Simone, falar, dando uma continuidade ao que vocês estão dizendo sobre essa coisa do padrão, em cada sala a gente escuta um som, porque em cada sala a gente tem uma imagem diferente também, entendeu? Então, a projeção e o som, eu já fotografei vários filmes de longa-metragem que foram lançados simultaneamente em complexos de cinema, né, onde tem 5, 6 salas passando no lançamento, no mesmo lugar, né? Por exemplo, na Barra tem aqueles complexos de cinema, enfim, Cinemark e outras coisas. 7 salas, 8 salas. E eu
no dia anterior ao lançamento do filme, eu ia nessas salas com o equipamento e ia medindo as telas para ver qual a sala, o produtor me falava, ver qual a sala que eu posso levar os convidados, entendeu? Porque o próprio produtor sabe, entendeu, que em cada sala vai passar um filme diferente no sentido de densidade de som e também de imagem. Tinha salas que tinham condições a 3 diafragmas abaixo das outras, e aí seguindo, né? Fora a questão em que a parte central da tela, porque eu fazia minhas medições, evidentemente, mandava o cara ligar o projetor sem nada, né, jogando a luz na tela. E aí você percebe que o espelho do projetor está completamente fora da posição, ou seja, a tela está mais iluminada do lado direito, em cima, do lado de baixo, essa coisa. Então, quando você bota uma película na frente dessa luz, ela sai igual o som, mais para a direita, mais para a esquerda, ou sabe, a sequência está iluminada mais para baixo, embaixo você vê mais a parte de baixo do fotograma, na parte de cima é uma escuridão. Então, da mesma forma, né, acontece com a imagem nessas salas, entendeu? Então, quer dizer, esse padrão, entendeu, é bem complexo, porque o próprio projecionista chega para mim e fala assim, olha, já tem mais de 5 meses que não vem ninguém aqui regular esses projetores. E passa filme todo dia, entendeu? E há uns anos atrás, a gente sabe também que a parte do som óptico que acompanha a película, entendeu? Muitas vezes até o leitor do som óptico do projetor estava todo sujo, entendeu? De poeira, entendeu? E outras aí culpavam o laboratório dizendo que o laboratório, a densidade do som na hora da revelação no laboratório estava errada. Né? Tudo vira um bolo de neve, né? Entendeu? E é isso, né? E não sei quando teremos uma solução. César. O que eu faria? Sabe o que eu fazia? Eu pegava o filme na sala do laboratório, via o filme lá na sala do laboratório, lá eu marcava a densidade do filme, da luz do filme lá. Agora, nos cinemas aí pela cidade e pelas cidades, com certeza, cada sala passava um filme diferente. Entendeu? Tudo bom? Quanto tempo que a gente não se... Mas é isso aí, cara. É a luz que tá velha, e a lâmpada que tá velha do projetor, e por aí vai. Para mim, assim, o maior terror é quando fala assim, tem pré-estreia. Gente, eu tenho pavor de pré-estreia. Olha, eu vou porque sou obrigada a ir, porque senão eu fugia de todas elas, porque eu sei que eu vou sair da sala e vão perguntar o que aconteceu com o som. Mas por que não sei o quê? Porque eu não... olha, é um interrogatório que você fala assim, eu não tenho o que responder, gente. Eu não tenho o que falar. É o terror. Pré-estreia é o cão. Eu diria o seguinte... bom, César, o tema laboratório não temos mais agora. O que trasladamos são arquivos, são listas de números, basicamente. Então, aí, essa parte não tem erro. Mas o tema exibição, temos que insistir, digamos, eu acho que a postura é continuar. Eu sei que a luta é difícil, é complicada, mas eu acho que temos que insistir, especialmente nos festivais, que grande parte, digamos, da produção passa por festivais. Estou falando de cinema, parte de plataforma é outra história. Mas quando o cinema insistir, eles estão passando por situação extremamente difícil agora, então insistir é mais difícil ainda. Mas na parte de estudio temos que continuar com, digamos, com um certo evangelho, decir, manter alguma forma de produção que seja coerente. Não vamos terminar de resolver todos os problemas, mas no caso da exibição em cinemas, chegou esse consenso que não, o nível nunca estava em 7, que sempre estava em 6.
Então, bom, você já sabe que o novo padrão é esse, mesmo que a gente não goste, mas é por aí. E isso é mundial, não é uma coisa de aqui, de nossa Assim, cultura. e essa coisa da densidade da lâmpada, né? Quer dizer, da voltagem da lâmpada, do projetor, essa coisa toda, é uma novela que eu vou te falar. Na época da projeção, né? Agora nos projetores Barcos e os outros, eu não sei como é que funciona essa parte da voltagem da lâmpada ali naquele momento, se existe controle disso, Sim, entendeu? Mas é que o pessoal vai lá e baixa, porque a lâmpada dura 30% mais. Então, o filme fica sempre escuro. Aí o cara falava, não. Aí o produtor falava, manda o cara tirar uma cópia do filme mais clara. Eu falava, o quanto mais clara? sim, sim. Sabe? Porra. Não tem problema, né? Ô, Cláudio, há quanto tempo você não é chamado para equilibrar e tal, para regular uma sala de cinema? Há muito tempo. De antes da pandemia, já 1 ano, 2 anos antes, com certeza, porque o fato é o seguinte, quando o formato utilizado em película era Dolby, aí havia, digamos assim, uma presença maior, digamos assim. O sistema cinema DCI, ele utiliza um formato PCM que não é proprietário. Então, aí, digamos, não há uma participação tão evidente. Eu apelo à cultura do exibidor, justamente para tomar ciência disso. Algumas das empresas grandes, eles têm técnicos que cuidam disso, e é pessoal que eu conheço, porque trabalhei com eles durante as montagens Atmos, e são bons técnicos. Em alguns casos, eles mais ou menos mantêm uma certa coerência. Em outros casos, eu não sei, eu não visito toda essa, eu não sei disso. Mas a minha ideia é que temos que retomar de alguma forma uma certa, começando com os festivais, mais que nada, de chamar a atenção e dizer, gente, vamos tentar respeitar o conteúdo e as obras que estão passando. Essencialmente, o festival existe por isso. Queremos mostrar o que o produtor, o diretor, ele... O exemplo, velho exemplo, igual que galeria de arte. Quem pinta e trabalha num ateliê, ele se ilumina bem. Então, você não vai mostrar o quadro dele em uma galeria que está com luzes pobres ou luzes de cor amarelo ou uma coisa assim. Temos que respeitar a obra do artista. Isso é essencial. É disso que se trata. E agora, o cinema, bom, cinema podemos encorajar, basicamente, ou encher, digamos, insistir, sempre que podemos. No festival também é a mesma coisa, né, Klaskin? Porque é isso, a gente vai para os festivais, tem que as salas estão terríveis, né? Sim. Você não tem round, você não tem nada, você está com o subwoofer tá mais alto do que tudo, ou vice-versa, a caixa da direita não funciona, e para lá vai o filme, né? Claro, claro. Bom, o que eu faço esse serviço, então, digamos, aquele que tem contato com o festival, eu agradeço. Digamos, colaboramos todos nisto. É uma coisa que não é que se beneficia um, aqui nos beneficiamos todos. É um negócio que todo mundo ganha. Uhum. Alex? Sim. Oi, Carlos, me ouve? Sim, estamos. Obrigado pela palestra, excelente palestra, muito proveitosa. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu pesquiso muito a relação do som e a narrativa, principalmente na parte de música, né? Sou compositor, enfim. E a minha pergunta é mais nesse sentido, porque a tecnologia, como você bem colocou, ela vai influenciando muito a questão estética, né, no cinema. Então, a gente tinha no cinema clássico, o som ele era muito atrelado ao que estava acontecendo na narrativa, correto? Depois, no cinema moderno, isso começou a se desvencilhar um pouco, você já ter usos mais criativos, né, da relação do som. E agora, com Atmos, a gente tem essa possibilidade enorme, né, de uso do som. Aí minha pergunta é como você vê essa questão da relação entre som e narrativa a partir do Atmos? Que mudanças estéticas você vem percebendo atualmente? Eu vou te contar um pouquinho. Eu tive a oportunidade de fazer muito master, pre-master Atmos, especialmente versões dubladas.
eu percebi algumas mudanças em relação à música, que são muito interessantes. Uma delas é que, como agora você tem uma nova dimensão, vamos chamar assim, na qual você pode colocar música em diferentes lugares, você tem um outro recurso. Você normalmente, um dos problemas que eu vejo com os músicos é que uma coisa você produz a música e quando ela se insere na mixagem final, a música tem que competir com os efeitos e com o diálogo. Bom, a Atmos vem para ajudar também, porque uma das coisas que eu percebi, que é bastante frequente agora, você tem em Atmos alguns truques, e esses truques ficam maravilhosos. Um deles é que você tem o que chamamos de esquerda estendida e direita estendida, ou seja, o canal esquerdo e direito da tela, elas se estendem em parte do campo surround na frente. Podem ser uma, duas ou três caixas surround, que também são um array. Então, você pode afastar a música do diálogo, os efeitos. Ou, às vezes, isso também é frequente, você pode utilizar os arrays, os top surrounds, que eles trabalham de forma individual, mas também podem trabalhar como array. São parte da cama 10, não? Colocam a música lá em cima, fica maravilhoso. E você tem o diálogo lá na frente, tem a música aí em cima, separada espacialmente. Então, esse, eu diria assim, que já é um impacto interessante. E estas coisas, isso é interessante, Alex. Quem está produzindo esse conteúdo está brincando com é um brinquedo novo. Então, muita coisa ainda você não sabe. É experimentação de cada um, sabe? É uma área que nada está proibido. Só para ter uma ideia. Vou te contar assim, ideias de muitos anos atrás. Na época que tínhamos 5.1, eu insistia que não façam isso, está proibido fazer isso. Eu dizia, não vai colocar um elemento pontual, uma garrafa explodindo, uma porta num surround, porque todo mundo no cinema vai virar, ou uma voz no surround, todo mundo vai virar a cabeça, vai tirar, a coisa está na tela. Hoje isso acabou essa história. Você tem qualquer coisa lá em cima, já passa a ser, digamos assim, natural de que existam sons vindo de qualquer lugar, então vale tudo hoje, né? Então, um exemplo maravilhoso foi a mixagem de Gravidade, Gravity. Gravidade, porque que acontece? Esse filme é muito especial, porque ele acontece no espaço, você não tem para cima, não tem para baixo. E o Cuarón aproveitou isso, ele gostou dessa coisa. Claro, disse, por que não usamos agora esse som espacial, já que estamos virando? E tem cenas onde você tem os dois astronautas que estão soltos por aí, a voz aparece por qualquer lugar, digamos assim. Tem uma história interessante. O Cuarón tinha terminado a mixagem de Gravidade e Atmos ainda estava nos inícios. Então, eles convidaram ele para a outra sala, onde estava instalado Atmos, e tinham pedido permiso, digamos assim, pegaram um rolo, fizeram uma remix desse rolo em Atmos. Aí, quando ouviu isso, disse, não, agora o filme inteiro quero Atmos. Digamos, como você brinca com coisa nova, digamos assim. E vou te contar um pouquinho mais para trás, muito mais para trás. Há muitos, muitos anos, na época de Dolby Stereo, Dolby CR, o que acontecia? A gente utilizava uma matriz analógica, na qual tínhamos 2 canais disponíveis no filme, e daí saíam 4 canais. Isso fazia com uma matriz analógica. Essa matriz funcionava muito bem, mas tinha seus compromissos, né? Havia determinados endereçamentos que podiam resultar afetados. Como isso tinha dado briga com alguns monstros sagrados da música lá em Hollywood, então em Dolby decidiram, vamos fazer uma coisa. Vamos emprestar uma matriz similar que se usa em cinema para instalar no estúdio do músico que está produzindo, para ele ver como é que a música dele vai ficar através da matriz. Então, um dos serviços que eu fazia quando um filme contratava Dolby era ir para o estúdio do músico. E assim tive a oportunidade de conhecer vários monstros sagrados aqui. E a conversa era sempre a mesma. Eles ficavam horrorizados. Por que você está colocando uma caixa no meio? Porque eles tinham estéreo, digamos assim.
E tinha caixas surround. O que eu faço com essas caixas agora? Porque tudo vai para a esquerda ou direita. Digo, olha, você pode... Eu não estou brigando nada. Eu vou te colocar na situação que a tua música vai ficar no cinema. Se você quer brincar com a música, os painéis e outros canais, é um brinquedo novo. Se não quer brincar, não é obrigado, só continua com teu estéreo. E muitos se empolgaram, começaram a fazer coisas. Não sei, ele tem, de alguma forma impacta, né? Quando os pintores conseguiam novas tinturas e novos pigmentos, eles brincavam muito com essas coisas também. Então, de alguma forma, talvez seja, eu não sou músico, mas acredito que há essa contribuição, não? Mas de qualquer maneira, eu não sou um tecnólogo, digamos assim, recalcitrante. Eu acho que cinema, o essencial do cinema, sigue sendo uma boa história bem contada. E a música não tem nada que substitua talento e bom gosto. Assim. Mas estas coisas ajudam a brincar, digamos. Com certeza, obrigado. Bom, gente, não sei se já estamos com bastante tempo. Eu vou deixar aí meus contatos, telefone, e-mail. Agora vou deixar, se alguém quer anotar aí. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Não sei se vocês estão... Não sei se vocês estão vendo aí. Qualquer coisa, me entram em contato, né? Inclusive, tem esses 3 estúdios que estão disponíveis aqui no Brasil. Gente excelente. Así que vamos a tener un cuarto estudio también, para cinema, en Atmos. Y con sus codificadores que son diferentes, tienen estructura diferente. Y yo no sé si alguien tiene más alguna pregunta, mas si no es así, yo agradezco mucho entonces a compañía, para mí fue lindo, siempre es un placer contar historias. Somos contadores de historias. Obrigada, Kaskin. Um beijo grande. Obrigado a você, Kaskin. Eu que agradeço, gente. Boa noite para todos, então. Boa noite, obrigada. Beijo. Boa noite, obrigado. Tchau, boa noite.